Então essa aula aqui é para você que está utilizando Docker com WSL2, tá? Aí nos seus projetos. Então, o que acontece? Aqui dentro, né, do, do nosso projeto, tá? Eu já tenho os arquivos do Docker, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui os arquivos do Docker, eu joguei esses arquivos para cá, tá? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no meu terminal, eu vou dar um docker compose up "-d", tá? Esse terminal, ele é o terminal do WSL, tá? Então, ele é um terminal específico do Ubuntu, ok? Então, Docker Compose up-d, o que, que ele vai fazer? Ele vai subir a nossa aplicação, baseado no nosso Docker Compose. Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso Docker Composer. Então, ele vai subir aqui uma aplicação app, tá? Ele vai subir uma configuração do Nginx. Ele vai subir uma configuração do MySQL, tá? Apontando a porta 3388, eu preciso mudar essa porta aqui para 3389, porque tem uma outra aplicação na 3388 aqui, tá? E ele vai subir isso, tá? Então, baseado, né, vai trazer algumas variáveis de ambiente, né, como, por exemplo, dentro do nosso ponto .env, tá? E aí, o que a gente vai precisar fazer? A gente precisa fazer mais uma coisa. Dentro do nosso terminal, antes de executar esse comando aqui, eu vou até abrir um outro terminal aqui, eu preciso copiar nosso .env.example, né, criar o nosso arquivo .env. Então, vem aqui, atualizo, show.env criou, tá? E aí eu preciso trocar o dbhost aqui para MySQL. E aí a password dele vai ser root. E o nome do nosso Laravel vai ser curso API Laravel. Beleza? Então, salvei aqui. E agora eu estou apto a fazer o quê? A vir aqui e dar um composer up-d. Então, o que ele está fazendo? Ele vai baixar, por exemplo, as imagens. Por exemplo, se é a primeira vez que você está executando esse comando com esse projeto, né, essa configuração de Docker, ele vai baixar as imagens e vai fazer a instalação. Isso pode levar algum tempo, pode levar alguns minutinhos. No caso aqui eu já tenho tudo baixado e aí ele vai simplesmente executar tudo que está aqui dentro do nosso Dockerfile, tá? Eu não vou entrar muito nessa questão, mas ele vai executar tudo ali e vai subir então o container da nossa aplicação. Se eu dar, por exemplo, um Docker PS, eu tenho aqui algumas aplicações, tá? E aí as aplicações que nos interessam são essas aqui, ó. Deixa eu ver. Deles, ó. Tá vendo? Laravel Query, Laravel App, Nginx, MySQL e Redis. Esses containers é o que nos interessa, tá? Então, agora vamos falar um pouquinho sobre a instalação das dependências. Para poder rodar o Composer, rodar, por exemplo, o PHP, o Artisan, tá? O que acontece? Eu não posso rodar na minha máquina no WSL, porque eu não tenho nada instalado. Então, eu posso dar, se eu dar, por exemplo, um PHP-V aqui, ó, não tenho um PHP-V. Se eu dar um Composer aqui, ó, eu não tenho um Composer instalado. Então, eu preciso entrar dentro do meu container. Para isso, eu posso vir aqui, ó, chamar o Docker Compose, e aí eu quero executar dentro da minha aplicação app, tá? Então, por exemplo, eu tenho meu container app, que ele é um Linux, tá? Eu quero executar lá dentro o bash, que é o nosso terminal lá dentro. Então, ele vai entrar dentro desse container e vai executar o bash. Você pode ver até que ele já mudou o ID usuário aqui, né? Mudou para Carlos, né? Que foi o cara que criou essa imagem. E aí tá apontando para /var /www. Se dá, por exemplo, um ls-la, vai ser basicamente os arquivos que a gente tem aqui, tá? Dou um clear e aqui eu posso, se eu dar um php-v, ó, e um composer, eu tenho aqui então tanto o PHP, né, na versão 8.1.13, quanto o composer em si, tá? Então para isso eu venho e dou um composer install aqui dentro. E aí ele vai instalar todas as minhas dependências do meu projeto Laravel, tá? Isso aqui pode demorar um pouquinho, né? Depende muito da sua internet, depende também da disponibilidade dos servidores do pessoal do Packgist, né? Que são aqui, ó. Né? Você pode ver, ó, ele puxa aqui dos repositórios Packgist, tá? Então pode demorar um tempinho aqui, foi bem rápido, tá? E agora eu tenho então o Laravel
o Laravel configurado aqui. Se eu vier aqui, por exemplo, o Laravel está no 8989. Né? Então, se eu acessar, por exemplo, localhost 8989, eu consigo acessar o Laravel. Vamos testar? Eu venho aqui, vou abrir localhost 8989. Eu consegui acessar o Laravel, ele me retornou um erro, tá? Mas esse erro eu vou tratar na próxima aula, beleza? Então, essa aqui foi a aula sobre instalando o Composer utilizando o WSL2, tá? Nas próximas aulas a gente vai avançar com o projeto e eu te vejo lá.